Olá, Gabi! Olá, Tainá! Espero que vocês estejam bem. Eu sou seu professor Ednei, fui seu professor de História o ano passado. Esse ano também sou seu professor de História e eu tenho uma surpresa. Além de ser o professor de História, eu também sou professor de Filosofia. Mas o que é filosofia? Bom, Tainá e Gabi, esse ano, como vocês estão no primeiro ano, vocês vão conhecer uma disciplina nova. Bom, vocês já devem ter conhecido outras disciplinas novas, né? Como a física, como a química. E hoje vocês vão conhecer uma outra disciplina nova, né? Uma outra matéria nova, que é a filosofia. Mas o que é a filosofia? Onde nasceu essa tal matéria filosofia? Bom, para a gente falar de filosofia, a gente vai ter que ir lá para o outro lado do planeta. Então tá bom, que eu tenho um mapinha aqui para você ver. A gente está aqui no Brasil e a gente vai ter que atravessar o oceano e vir aqui nesse continente, no continente europeu. E aí eu também tenho um mapinha aqui do continente europeu que eu vou pegar aqui para você. Então aqui está um mapinha desse continente, né? Então nós atravessamos, estamos saindo aqui do Brasil, atravessamos, vindo aqui para esse continente e nesse continente a gente precisa ir para um lugar chamado Grécia. Aqui é a Grécia e foi aqui na Grécia, que é um país, hoje é um país lá no continente europeu, que nasceu essa tal de filosofia. Mas quando, professor, que nasceu a filosofia? Bom, para a gente voltar lá para a data do nascimento da filosofia, a gente vai ter que voltar muito tempo atrás. Mais ou menos 2.500 anos atrás. A gente vai ter que voltar lá para 500 anos antes de Jesus nascer. Nossa, que complicado. É bastante tempo. Foi por volta de 500 anos antes de Jesus nascer é que nasceu a tal da filosofia. Mas o que é a filosofia, afinal de contas? Antes de chegar no que é a filosofia, eu quero te contar uma história. Bom, e essa história tem a ver, claro, com a Grécia, né? Há muito tempo atrás, os gregos eles tinham vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses e teriam sido esses deuses que teria criado a Terra, que teria criado o universo, que teria criado o homem. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de mitologia grega. Já ouviram falar? Já ouviram falar de um cara chamado Zeus? Bom, Zeus era o grande deus para os gregos. Eu tenho aqui uma fotinha de Zeus. Zeus, ele está segurando aqui na mão dele um raio. Ele era então o senhor dos raios, né? Zeus, o grande deus, né? Então, Zeus, ele através, né, do seu poder, ele também coordenava, vamos dizer assim, uma assembleia de outros deuses. Ele dirigia lá uma assembleia de deuses. Aí você deve conhecer, não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar, por exemplo, aqui, que além de Zeus, nós tínhamos também Afrodite. Já ouviu falar de Afrodite? Afrodite era a deusa do amor, era considerada para os gregos a deusa do amor. Nós temos também Poseidon. Já ouviu falar de Poseidon, o deus dos mares? Pois é, então esse Poseidon também fazia parte dessa assembleia que era dirigida por Zeus. Ah, uma outra pessoa também, uma outra deusa da mitologia grega era essa aqui. O nome dela era Atena. Atena era considerada para os gregos a deusa da sabedoria e também a deusa da arte e da guerra. Então essa aqui era a deusa Atena. Bom, então os gregos eles acreditavam, né, através dos seus mitos, os seus mitos explicavam para os gregos como é que o mundo havia sido feito, como é que Zeus havia criado o mundo e como é que essas disputas entre os deuses criou todas as coisas que existem. Bom, isso até por volta de 600, 500 anos antes de Cristo, porque aí chegaram uns caras chamados de filósofos. Bom, os filósofos eram pessoas que queriam uma outra explicação para a formação do universo, como é que o universo havia criado. Eles não se contentavam com as explicações mitológicas, eles não acreditavam, não se convenciam
das explicações mitológicas, que um deus do deus do raio havia criado toda a terra e tinha criado os seres humanos. Eles não acreditavam nisso, eles buscavam outro tipo de explicação. E que explicação era essa? Eles queriam uma explicação racional, eles queriam uma explicação que não passasse pela mitologia, que não passasse, uma explicação que não passasse pelos deuses. Eles queriam uma explicação que fosse racional, uma explicação através da razão. E esses caras, então, eles eram chamados de filósofos. E aqui eu tenho uma escultura do rosto daquele que foi que é considerado um dos primeiros filósofos. O nome dele é Tales de Mileto. Lembre-se, Tales de Mileto. Esse Tales de Mileto, então, começou a questionar sobre os mitos, as histórias que se contavam a respeito dos deuses e como esses deuses haviam criado o universo então. Eram os filósofos. Então a filosofia, a palavra filosofia, ela tem um significado. Olha só, filosofia, ela vem do grego, que é formado por duas palavras, filo ou filia, que significa amizade ou amor fraterno, e a palavra sofia, né? Filosofia, e a palavra sofia significa então sabedoria, tá? Então filosofia significa amor à sabedoria, e o filósofo é aquele que tem amizade pelo saber, aquele que ama a sabedoria ou aquele que deseja saber. Então vamos recapitular. A palavra filosofia, ela é formada por duas palavras do grego. A primeira, filo, a segunda, sofia. A palavra filo significa amor ou amizade e a palavra sofia significa sabedoria. Então a palavra filosofia é amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E a palavra filósofo, né, vem daquele que ama a sabedoria, aquele que tem desejo em saber, aquele que se interessa em saber. Então essa aí é a filosofia. Então, se você perguntar para você o que é a filosofia, você vai dizer que é o amor à sabedoria. É claro que isso foi lá no começo da Grécia, tá? Então, e hoje, o que é a filosofia? A filosofia, Gabi e Tainá, é uma disciplina que ela busca compreender o pensamento humano ao longo de toda a história, como nós pensamos ao longo de toda a história. Então, a disciplina que estuda o pensamento humano é justamente a filosofia que vocês estão tendo contato pela primeira vez esse ano. Bom, então só existe filósofos lá na Grécia, lá no passado? Imagina, o mundo está cheio de filósofos, né? E eu trouxe aqui uns livros aqui para você. Ó, por exemplo, tem esse filósofo aqui contemporâneo, esse cara tá vivo ainda, o nome dele é André Comte Sponville, e ele escreve esse livro aqui, ó, A Felicidade Desesperadamente. E nesse livro aqui, o filósofo, ele vai escrever sobre como é que a gente pode, né, e como é que o que é a felicidade e como a gente poderia alcançar essa felicidade através do conhecimento. Bom, nós temos um outro, vamos ver se tem uma fotinha, não tem nenhuma foto dele aqui, mas aqui, ó, tem um livro de um outro filósofo, um cara chamado Luc Ferry. Ele é francês e ele escreveu esse livro aqui, ó, Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Aqui tem a foto dele aqui, ó. Aqui, esse aqui é um filósofo contemporâneo, um filósofo de hoje, um cara muito lido, viu? Bom, e é claro que tem vários livros, né, a respeito do que é a filosofia, e por exemplo aqui é esse livro que eu tenho aqui, A Filosofia da Antiguidade, lá nos primórdios, como começaram esses homens então a questionar os mitos e a mitologia grega. Bom, essa aqui é uma aulinha muito rápida, agora eu vou mandar para você, junto com essa aula aqui, umas perguntinhas a respeito do que eu falei aqui para vocês, tá certo? Ó, espero que vocês fiquem bem, estejam bem e que se cuidem, tá?
A gente está vivendo um momento bastante difícil nessa pandemia e espero que vocês se cuidem aí em casa como a gente tem que fazer nesse momento, tá certo? Então, um forte abraço para vocês e não deixe de responder as perguntinhas lá, tá certo? Até breve, Tainá. Tchau, Gabi.